Olá, e aí, como vocês estão? Faz tempo, né, que eu não apareço por aqui com uma leitura de tarô, mas eu sinto saudade, quis trazer um intuitivo muito bonito aqui para vocês dessa vez. Então, se essa é a sua primeira vez aqui comigo, muito bem-vindo. Eu sou a Pamela Muselli, taróloga, astróloga, e aqui neste canal do YouTube eu vim trazer para você uma leitura intuitiva, onde eu vou usar o tarô. Caso você nunca tenha feito uma leitura intuitiva, como que funciona? Eu vou te mostrar dois objetos, a gente vai parar um pouco, vai tentar se conectar, vamos ver o que está mais alinhado para você, o que te chama mais atenção, e aí eu vou abrir as cartas para o primeiro objeto, para que as pessoas que se conectaram com aquele primeiro objeto, e depois para quem se conectou com o segundo objeto. Pode ser que você se conecte com um, mas a leitura do dois faz sentido, né? Não tem problema, o importante é você estar aqui e você pegar aquilo que é importante para você e sair daqui mais aliviado, sair daqui recebendo a mensagem que o tarot tem para você. Então já chega deixando o seu like e compartilha essa mensagem com quem precisa estar ouvindo algo nesse momento. Afinal, a fé, independente de qual, move montanhas e também nos restaura, ok? E é isso, bora então começar? Trazendo os objetos para esta leitura. Eu sei que lá na outra rede social, né, que eu posto lá todos os dias, eu tinha mostrado outros objetos, mas eu já nem lembro quais eram os objetos que eu tinha mostrado, porque demorei um pouco para começar a gravar esse vídeo. Então, eu trouxe aqui hoje para vocês a primeira opção para o primeiro montinho, esta drusa de cristal ametista. A ametista é um cristal conectado à nossa espiritualidade, ao nosso primeiro chakra, nosso chakra aqui da coroa, nossa glândula pineal. O roxo, de forma geral, né, sempre está conectado com a espiritualidade. Então, esse é o primeiro item da nossa primeira leitura, do nosso primeiro montinho. E o segundo montinho, vou fazer diferente, vou trazer um objeto que não é lá, é místico, mas não tão conhecido. Trazer para vocês aqui o escaravelho do Egito. Uma pessoa fez uma viagem e trouxe para mim esse escaravelho do Egito, que é exatamente como é nas pinturas lá que tem nas pirâmides e tudo mais. Esse daqui, dei a sorte, ó, ele é de pedra, tá? Ele é uma pedra, não sei que pedra que é, a pessoa falou, mas eu não lembro mais. Ele tem até um buraquinho aqui que você pode colocar em colar, pulseira, né? Como se fosse uma miçanga mesmo, mas eu gosto de deixar aqui na minha mesinha da cigana. Então, primeiro montinho, a drusa de ametista, um cristal conectado à nossa espiritualidade, nosso primeiro chakra, nossa coroa, e o escaravelho, que no Antigo Egito eles substituíam, na hora que estavam embalsamando os faraós, eles substituíam o coração pelo escaravelho para que trouxesse força, símbolo de espiritualidade. É um inseto que na natureza ele consegue carregar até 100 vezes o próprio peso. Apesar de ser pequenininho e parecer algo tão irrelevante, tem uma mensagem grande por trás. Então, ambos aqui, coisas de muito significado. Veja com qual você se conecta. Se precisar, você pausa, não tem problema nenhum, ok? Como o meu é uma gravação, vou precisar da continuidade, mas faça no seu tempo, ok? Então, bora lá! As leituras vão ser intuitivas, então aquilo que o tarô quiser mostrar, aquilo que a espiritualidade quiser trazer, que serão os assuntos. Tudo que sair aqui, eu vou estar falando para vocês. Se eu não esquecer, no final, eu falo dos signos e das pessoas aqui que têm conexão dentro dessa parte astrológica na leitura, ok? Então, bora lá, começando com o primeiro montinho, todos aqueles que escolheram a drusa de ametista, ok? Então, vamos lá. Tarô claro e objetivo, qual é a mensagem que as pessoas que vão escolher, que já escolheram a ametista roxa como leitura, o que elas precisam saber, qual é a mensagem que vem. Primeira carta, Imperador. Não vou mostrar para a câmera, porque como o meu baralho ele é dourado,
ele reflete, não dá nem pra vocês verem de qualquer forma, tá bom? Mas eu vou tirando e vou falando pra vocês. Então, saiu o Imperador, As de Espadas, Pajem de Espadas, Julgamento, Enforcado, Roda da Fortuna, Rei de Copas e por último, veio duas, ok? 10, 7 de ouros, desculpa, e 6 de ouros. Fundo de deck, Carta da Justiça. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente já bate o olho e pode entender já aqui nesse jogo é que é um momento onde você está tentando se equilibrar. Onde você está entre a cruz e a espada, onde questões às vezes até judiciais ou de papel ou documento podem estar sendo um grande enredo na sua história, né, nesse seu momento. Mas que o se equilibrar e o aprender a ser mais diplomático, mais cara de pau, às vezes, está sendo uma grande lição para o seu momento de vida atual. Principalmente com questões como se você tivesse voltado ao passado, ou pessoas do seu passado. A mesma história de novo, o mesmo problema de novo, a mesma situação de novo. Então, isso é algo que você está tendo que revisitar ou até mesmo tendo que reaprender a lidar de uma forma diferente. E aí, no seu jogo, ele fala muito de que agora é um período onde você vai precisar se empoderar de você mesmo, sabe? De você não ter medo de assumir, talvez, uma máscara mais egóica, uma coisa assim, mais de imagem, assim, sabe? Só para o seu momento, para você meio que aguentar o tranco das coisas que estão acontecendo. É como se fosse uma capa atrás do seu ego, da sua imagem, momentaneamente falando. Também é um momento onde você está tendo que tomar decisões muito importantes, muito importantes. Alguns aqui estão mudando de trabalho, porque tem, para algumas pessoas, isso aqui envolve uma mudança com relação a algum tipo de assinatura, de contrato. Então, pode ser comprando casa, comprando apartamento, mas pode ser mudando de trabalho, né? E refazendo um contrato com uma nova empresa. E isso tá gerando medo, como se fosse um medo do que está à frente, medo do será que eu estou arriscando no certo? Será que esse era o movimento que eu precisava fazer agora? E você está tendo que sair da sua zona de conforto sem medo, você está tendo que se permitir arriscar mais, sair mais, porque essa é uma grande transformação que você está passando. A carta do julgamento, ela vem aqui para te lembrar de que muitas vezes a gente não está pronto para viver as mudanças que lá atrás a gente tanto pedia e queria, porque nos faltava uma consciência para a gente estar entendendo o momento que a gente está passando agora. Quando vem essa carta do julgamento, ela fala muito sobre, se você não conhece a carta, eu vou tentar mostrar aqui. Meio ruim, vou fazer uma sombrinha aqui, ó. Tem um anjo aqui nas nuvens e as pessoas, os espíritos das pessoas subindo. O anjo na nuvem é o anjo Gabriel, mensageiro de Deus, e as pessoas são os espíritos mesmo das pessoas sendo chamados. É uma carta que tem representatividade de uma passagem de Apocalipse, onde o anjo Gabriel vem, toca a trombeta, e aí ao tocar a trombeta, os espíritos começam a subir, chegando assim numa nova consciência, numa nova etapa espiritual. Aqueles que são chamados correspondem ao chamado espiritual. Então é como se fosse esse exatamente o seu momento. Você está ouvindo um chamado da sua alma, você está ouvindo um chamado que você precisava sobre a sua vida. Que se você tivesse feito antes, talvez você não estivesse pronto para viver isso. Era o trabalho que você queria, era a oportunidade da sua vida, a pessoa da sua vida, mas você não estava pronto para viver isso. Entende? A situação poderia ser perfeita e ideal, mas é como se você ainda não estivesse pronto para receber e para viver isso. E aí vem a vida e te dá essa consciência agora. Você entende que antes você não estaria preparado, mas que agora você está. Porém, você também vai ver, e você tá vendo isso já na sua vida, que as coisas estão meio que emperradas, estagnadas, carta do enforcado. Fazendo com que você pense muito sobre, será que minha vida está se movimentando certo? Será que essa nova consciência que eu obtive, esse meu novo momento, esse meu nova espiritualidade, essa minha nova fase, entende? Será que isso está fazendo sentido? Será que eu estou indo no caminho certo? Será que essa é a movimentação certa que eu tinha que fazer? Então tem muitos questionamentos, mas a vida fala, isso é exatamente o que você precisava estar vivendo. Essa pausa, esse momento mais introspectivo em algumas coisas na sua vida e até mesmo um momento onde você está tendo aqui
que aprender a estar na estagnação era necessária para que você mudasse seu ponto de vista, para que você aprendesse a ver as situações de forma diferente. Senão você não ia chegar nessa nova consciência, você não ia conseguir entender as coisas como você está entendendo agora. E aí o tempo foi passando, o ciclo começou a girar, e aí vem agora uma previsão para o seu futuro. Até aqui era o seu momento atual. Daqui em diante vamos falar sobre as coisas que vão começar a acontecer. Então você se sente estagnado, mas a próxima carta do seu jogo é a Roda da Fortuna, trazendo movimento. Você vai encerrar um ciclo na sua vida que começou, olha, eu vou falar 10 anos atrás, mas é uma carta que normalmente ela fala de ciclo de 7 anos. Então dá uma analisada se faz mais sentido na sua vida com 7, mas eu tô sentindo aqui de estar falando que é uma de 10, tá? Porque é como se você estivesse encerrando um ciclo de 10 anos. Você está encerrando um problema lá de trás, está encerrando o problema jurídico, problema de dívida, problema de questões profissionais, problema de autoestima. Quais são os problemas? E isso aqui envolve, sim, papel, documento, burocracia. Por isso que eu estou dando um monte de exemplo aqui, porque pode ser tudo isso dentro de um ciclo da sua vida e que começa a se encerrar ou já começou a encerrar agora. Então, por isso que você estava estagnado, você precisava ver essas coisas diferente para que você tomasse rumos diferentes. Só que as coisas não se movimentam do dia para a noite. É todo um processo, é todo um despertar, é toda uma movimentação que vem. E essa movimentação chegou e agora você está encerrando esse ciclo definitivamente. Sua vida está mudando e você sabe que está mudando, você já vem sentindo as mudanças. Mas existe uma mudança que você quer muito que aconteça, que está favorável para estar acontecendo agora no mês de outubro. Tem alguma coisa para outubro que vai ser muito favorável para você. Só um momento que eu preciso tomar uma aguinha aqui. Obrigada. E aí, então, ele fala sobre essa movimentação de outubro e fala muito que você está num período onde você está entrando mais em contato com o seu emocional, que você está se permitindo mais ser mais vulnerável emocionalmente falando e que você sabe hoje o que é tão importante de você manter na sua vida, coisas que antes você estava abrindo mão. Mas que você também não pode viver e ser essa pessoa só profundamente emocional ao ponto de você deixar todas as oportunidades passarem porque você quer agradar todos os pontos da sua vida. Se você já sabe o que é importante e aprendeu isso de uma forma diferente, porque agora você tem uma consciência que antes você não tinha, então é um momento para você estar olhando as coisas de uma nova perspectiva e entendendo que você não vai chegar nos extremos de novo. Dito isso, ele mostra que você está muito preocupado com questões materiais, financeiras, ou até mesmo o que vai se permanecer dentro de um relacionamento, de uma parceria, de uma sociedade. Existe aqui alguma questão de relacionamento, não necessariamente amoroso, né? Mas pode ser uma sociedade, por exemplo. Mas você está muito preocupado, papel, documento, burocracia, dívida, dinheiro, trabalho, tem essa preocupação eminente no seu jogo. E o jogo fala, outubro, começa uma colheita e presta atenção, porque essa colheita no começo, né, você lembra que você está encerrando o ciclo. No começo, ela ainda não vai ser tudo o que você vai ter. Então, imagina que você tem capacidade de ser um cargo muito maior ou de ter algo muito maior na sua vida. Essa oportunidade que vem, ela já é mais, ela já é boa, tá? Você vai estar feliz já com esse dinheiro que vai chegar. Só que o que está vindo além, conforme você vai fechando esse ciclo vai ficando para trás, é muito maior. Então, saiba equilibrar suas expectativas, entenda que as primeiras movimentações que vão estar vindo agora é para te tirar do sufoco e você parar de achar que você está aqui estagnado, nesse enforcado para sempre, que as coisas não vão andar, que a sua vida não merece, que você está velho, que o problema é o lugar que você está, que você não é visto, que na verdade você nunca foi bom, nunca foi boa. Esquece isso. Sua vida vai começar a movimentar para que justamente você comece a lembrar de olhar as coisas por outro ponto de vista, porque a movimentação começa agora, tá? Espera aí que eu quero abrir mais um pouco. O que mais vem aqui? 3 de paus. Em até 3 meses, uma grande mudança na sua vida. Pode ser que vocês até mudem de cidade, ou de estado, ou de país, por que não? Ou de casa, tá? Mas é uma mudança significativa em 3 meses. Então, a gente já falou de outubro, que tem alguma coisa para acontecer,
E aí tem mais 3 meses pra frente, tá? Pamela, estou assistindo esse vídeo, sei lá, em outubro, e agora? A energia mantém. Pamela, estou assistindo esse vídeo em janeiro de 2026, a energia mantém. Não é porque eu tô fazendo hoje aqui, em setembro de 2025, que é só para setembro. Isso não é uma leitura de mês, é uma leitura intuitiva. Ela chega em você quando você precisa, ok? Vem aqui nas cartas 3 de paus, o carro, a lua, 9 de paus, 5 de paus. Fundo de deck, no complemento, 8 de ouros. E aí ele fala que realmente em 3 meses uma grande mudança, tudo vai estar muito diferente do que você está vendo agora. Você passou um longo período se curando, cuidando da sua espiritualidade, cuidando das coisas da sua alma, do seu amor, sabe? Daquilo que faz sentido emocionalmente, daquilo que te nutre emocionalmente. E agora é um momento que a vida vai te devolver isso, né? Você vence esses obstáculos. Só que lembra do que eu te falei. Vai existir um momento onde você vai olhar a vida e vai falar assim: será que vale a pena viver essa mudança? Porque será que eu vou estar abrindo mão disso que eu descobri que é tão importante? Será que eu vou estar abrindo mão de fulano? Será que eu vou estar abrindo mão de ciclano? E não é para você priorizar os outros, é para você se priorizar. Uma vez que você já descobriu o que você não aceita, o que você não quer, o que não é, o que te deixa no seu centro, o que te tirou o equilíbrio, lembra? Toda essa coisa toda que você vem passando foi justamente para que você encontrasse o seu equilíbrio. Você já entendeu onde está seu equilíbrio. Não tem como, uma vez que você aprendeu isso, algo te tirar. Então, entenda que agora é um momento, né? Agora não, mas vai chegar um momento onde você vai ser posto à prova, vamos dizer assim, que é junto com essa mudança, onde você vai se questionar se você deve ou não. Não pensa nos outros, pensa em você. Uma vez que você sabe o que não deve ser feito, você já vai saber onde você não vai errar, tá bom? Envolve muita prosperidade em trabalho, envolve muita mudança. Entenda que pode ser que existam assuntos voltados para aquilo que você achava errado, aquilo que você achava que que dentro de você era algo ruim, que dentro de você era algo que você nunca aceitaria. Para de ser teimoso. Quanto mais inflexibilidade, mais vai demorar para esse ciclo fechar e mais vai demorar para que a prosperidade realmente entre na sua vida de novo. Quanto mais você entender sobre amor e multiplicação e prosperidade, isso não é uma mensagem good vibes, mas é como a lei da natureza funciona, né? Como a lei do retorno funciona, mais a prosperidade vai estar entrando na sua vida, ok? E já te digo mais, quando você receber essa virada de outubro, faça uma doação para uma causa muito importante para você. Uma causa animal, de criança, de, sei lá, Médicos Sem Fronteiras, não sei, exemplos, tá? Ache uma causa que é importante para você ou uma pessoa, né, não necessariamente uma causa, e faça uma doação significativa. A prosperidade vai entrar na sua vida junto com a abundância de uma forma muito transformadora. Só que para isso, como eu disse, você tem que estar flexível àquilo que você julgava como errado. Uma vez que você já entendeu o caminho que você não quer mais trilhar, cruzar, esse é um caminho que você já sabe que você não vai mais percorrer. Confie em você. Agora vamos falar sobre signos que estão aqui nesse jogo todo. Signo de Áries, alguém que está querendo te oprimir, acabar com você, que tá te deixando mal. Talvez seja essa pessoa que vem tirando seu sono, que você fala, nossa, preciso sumir dessa pessoa logo. Signo de Áries, tá aí te oprimindo. Signo de Peixes. Peixes aqui pode estar sendo uma boa companhia para você. São pessoas que estão mudando sua perspectiva, a espiritualidade também. Tá mudando sua perspectiva, tá mudando o que você pensa ou sente a respeito de uma coisa ou de outra. São pessoas que te trazem novos ares, novos olhares, tá? Deixa eu ver o que mais. Carta de Câncer. Câncer é a grande mudança. Também é aquilo que você cura e deixa para trás definitivamente. Ok? E para finalizar, um oráculo aqui do baú. Opa, aqui. Se te dá paz, já está te dando tudo o que você precisa. Não se permita acertar menos do que isso. Então, era aquilo que a gente falou. Uma vez que você sabe o que você não aceita, uma vez que você sabe o caminho daquilo que você não quer, não tem como você aceitar menos que isso, ok? É isso, primeiro montinho, tô lembrando que esse foi o intuitivo.
voltado para todos aqueles que escolheram a drusa de ametista roxo. Para o primeiro montinho, vou fechar todas essas cartas, tomar uma água e vou abrir aqui o segundo montinho para quem escolheu o escaravelho do Egito, ok? Então, bora lá, segundo montinho para todos aqueles que escolheram o escaravelho do Egito. E vamos ver o intuitivo que vem aqui para vocês nesse momento, tarô claro e objetivo, qual é a mensagem que todas as pessoas que vão escolher, que se conectam a esse objeto, precisam ouvir e saber nesse momento do tarô. Claro e objetivo, por favor. Carta do Sol, 10 de ouros, Pagem de copas, Rei de espadas, Pagem de espadas, enforcado, travou, gente, esqueci o nome da carta, ia falar hierofante, não saía porque eu sabia que não era. 4 de espadas e por último, 5 de ouros. Fundo de deck de vocês, Imperatriz. Ah, não dá pra ver, não sei nem porque eu mostro. Então vamos lá, segundo montinho. Para todos vocês que escolheram o escaravelho do Egito, aqui é um momento de vocês onde vocês precisam estar focando muito em vocês, muito na autoestima de vocês, na imagem de vocês, seja numa imagem profissional, numa imagem física, seja no momento onde vocês precisam aprender a olhar mais para vocês, para o seu bem-estar, mas é um momento onde você precisa focar em você. Também mostra que é um momento onde você vai precisar ouvir mais a sua intuição. Mostra você vivendo um período de abundância e de muita fertilidade, onde você está pondo a mão, as coisas estão florescendo, estão prosperando. Amém, que continue assim. Só toma cuidado com gravidez, caso você não queira ter filhos agora, tá? Porque também é uma carta que fala de fertilidade nesse sentido físico. Então ele fala muito de você precisando cumprir esse papel com você mesmo, mas ele também está mostrando como se agora você começasse a ver mais clareza de alguma pessoa na sua vida, uma clareza que é muito importante para você. Talvez você entendendo melhor alguém, talvez você entendendo melhor o rumo de um relacionamento da sua vida ou do que você está sentindo, porque é como se a vida estivesse te dando oportunidades, estivesse te dando, olha, eu sei que você sofreu muito aqui e ali com isso, com aquilo, mas o que você acha de viver isso aqui um momento? Veja se é bom, veja se é legal. E é como se a vida estivesse ficando mais leve, estivesse ficando mais colorida, estivesse ficando com mais vida para você. E propostas estão vindo para você, propostas afetivas, propostas de amizade, propostas de possibilidades e propostas até mesmo, por que não, profissionais, tá? Então é como se a vida estivesse te dando colheitas, como se você estivesse agora vivendo algo muito mais leve, muito melhor do que estava antes. Só que o jogo ele pede muito para que você lembre que você precisa sempre estar com os seus pés no chão, que você precisa estar mais conectado à sua razão para que você não se perca. Por mais que o momento seja mais leve, seja melhor, esteja realmente mais good vibes, vamos dizer assim, você precisa não perder o foco dos seus objetivos. E entender que se tem algo que você quer realizar, que você quer cumprir, você não vai poder perder mais esse objetivo de vista. Porque ele mostra que você tem muito medo. E eu acho que no seu lugar eu também teria, porque são pessoas aqui que viveram um período muito difícil, ou fases muito difíceis, ou que tudo vem com grande dificuldade. E agora que as coisas estão mais leves, é como se você estivesse sempre esperando. E agora? Qual que é o que vai cair? Qual que é a parte ruim do que vai acontecer? O que vai quebrar? O que vai danificar? Então você tem sempre muito medo de estar numa fase feliz, porque você sabe que depois da felicidade pode vir uma fase difícil. Então o jogo fala assim, ó, não perde o olho do seu prêmio, não perde o olho do seu foco, não perde o olho da sua felicidade, não perde o olho daquilo que você quer realizar na sua vida. Não tenha medo achando que só porque você estava numa fase ou está ainda numa fase difícil que é assim que vai permanecer o tempo todo. Algumas vezes você tem muito medo de encarar a verdade porque você acha que as coisas sempre vão ter a tendência de te falar não. Quando na verdade o que vem aqui é um momento onde você precisa olhar as coisas num ponto de vista diferente para que você possa viver o que você quer. Se o seu caso que está te trazendo um pouco de angústia, que deu uma melhorada a um relacionamento, entenda que não dá para você tomar essa decisão só pelo momento que você está vivendo hoje. Porque
Quando você coloca o seu pé no chão, você tem medo de estar repetindo dentro dessa história de relacionamento algo que aconteceu no seu passado. Então você não vai decidir da noite para o dia, você não vai decidir agora. Você vai viver o seu momento atual, aproveitar que as coisas estão mais leves, aproveitando que o momento está mais tranquilo, vamos dizer assim, para você se reestabelecer e se preparar para o próximo ato, para o próximo momento, sem perder o seu foco. Quais são as coisas que você precisa organizar na sua vida? Quais são as coisas que precisam se manter organizadas? É isso que você não pode abrir mais a mão, entende? Ele mostra que durante muito tempo você se negligenciou, você se colocou em stand-by, independente do motivo, a gente não tá acusando ninguém aqui, tá? Eu sou mãe durante 1 ano e meio, meu filho tinha que ser minha prioridade, ele ainda é, né, ele depende muito de mim. Mas durante 1 ano e meio, a Pamela era só uma coadjuvante na minha vida, e quem é mãe sabe disso. Depois de 1 ano e meio eu me achei. Não é agradável esse caminho de voltar para si mesmo, mas a hora que você volta é maravilhoso. Então, independente do que fez você se negligenciar, agora é um momento de voltar para a sua própria casa, de voltar para si mesmo, de voltar para o seu colo. Por isso que toda a sua leitura vem aqui ao redor justamente da sua autoestima. Mais do que querer construir algo com alguém, mais do que querer ser a melhor no seu profissional, mais do que você querer ter aqui um castelo, mais do que você entende ter algo foda para falar que é seu, que você conquistou, é você deixar isso momentaneamente de lado, colocar o pé no chão e falar assim: e eu, como que eu tô? Eu tô bem? Ah, eu quero minha família unida, minha família bem. E eu tô bem? E eu? Tô sã? Tô me amando? Quero pintar meu cabelo, pintei. Fiz minha unha, tô falando isso, não fiz, né? Fiz minha unha, o que que eu tenho que fazer? Quero voltar a estudar, quero fazer. O que que você precisa voltar a olhar para si mesmo que foi negligenciado? A sua colheita ela vai vir, mas se você não aprender a olhar de uma forma mais amorosa e com menos medo para você mesmo, porque você acha que todo o resto é maior que você ou que todo o resto vai ser muito mais difícil, as coisas vão continuar difíceis, porque você precisa se resgatar, porque você precisa estar focado em você. Então ele mostra que é um momento de mudar e é um momento de espera, por quê? A sua vida tá num momento bom, mas não é bom, é light, mais leve do que estava acontecendo. Ela vai continuar nesse momento mais leve, porque nesse momento mais leve você precisa ter o resgate de si mesmo, da sua autoestima, do seu momento. E é como se fosse viver um momento de pausa. Então não é momento de grandes decisões, é momento de observar. É momento de se sentir amada, de ver quem te ama de graça, de ver quem realmente se preocupa com você, de ver quem realmente quer estar perto de você. Chega de cuidar dos outros. Chega de, sabe, só trabalhar, só trabalhar, só trabalhar. Trabalhar é importante, lógico que é importante, a gente precisa pagar a conta, né? Porque alguém decidiu que a gente tem que pagar a conta. Mas se não fosse isso, o que você está fazendo por você? Quais são seus momentos de prazeres? O que você sabe que você gosta, o que você sabe que você não gosta? Então é um momento onde você precisa sim, e você vai ter aquilo que você quer, esse relacionamento, essa pessoa, essa colheita, essa estabilidade material, esse trabalho, essa realização, mas o momento não é disso. O momento é de você parar, observar e acolher você. Talvez isso não era nada do que você queria ouvir, você queria saber se era para insistir ou desistir, se era para saber se o amor da sua vida tá aí, são as perguntas que eu respondo. Se o amor da sua vida tá aí, se a pessoa te trai, se tem magia na sua vida, se tem isso, se tem aquilo. Sinto te dizer, nada, absolutamente nada na sua vida vai dar um passo para frente. Para trás vai ter vários. Para frente, se você não estiver bem com você mesmo. O amor da sua vida é você. Você nasceu e vai morrer com você, com essa cara aí, com esse corpo aí, com essa coisa insuportável aí que você é. Você tá bem com isso? Vamos começar assim. Se você não tá, momento de você se emendar. Ninguém vai te amar mais do que você. Ninguém vai te colocar mais em primeiro lugar. As coisas estão ficando mais leves porque você está aprendendo a levar a vida com mais leveza com você mesmo. Só vai voltar a ficar ruim se você voltar a olhar para você dessa forma. Se você deixar mais uma vez as coisas que você fez, que fizeram você negligenciar esse momento, voltarem a ser seu primeiro momento.
Ai, mas eu quero saber se eu vou ter trabalho. Eu já disse, observe o momento, vive esse momento atual. Em breve tem colheita. Se a sua colheita é um trabalho, você vai ter trabalho. Se a sua colheita é um relacionamento, você vai ter relacionamento. Não existe magia. Nessa leitura aqui, não. Às vezes sai mesmo, tá? Nessa leitura não tem. O que tem? Consequência dos seus atos. Consequências das escolhas que você teve lá atrás. Aproveite o seu momento atual para respirar e se cuidar, ok? Signos que saíram aqui para vocês. Signo, óbvio, touro. Touro e Libra, né? Vênus, na verdade. Toda vez que a gente fala de assuntos venezianos, a gente está falando sobre amor, sobre autocuidado, sobre a beleza. A Afrodite é veneziana, né? Então não tem como a gente falar disso sem a gente falar de estética, sem a gente falar de beleza interna, mas muito mais sobre a externa do que a interna. Carta de Leão também, abrindo o jogo, trazendo beleza, falando que você é bênção, que você chama atenção, que você é luz por onde você passa, que as pessoas querem ter a beleza, a poesia, a majestade que você é e que você tem. Você deve despertar bastante inveja, talvez tenha muita perseguição atrás de você, tá? Mas ninguém mandou, nasci pra brilhar, não vou apagar, meu bem. Você que se acostume com o meu brilho, usa óculos escuros para doer menos. É isso, está aprendendo isso agora, ou reaprendendo. E carta de peixes, seu emocional às vezes te puxa muito para baixo, justamente por sacrifício do outro, né? Justamente por se sacrificar por uma causa, por uma situação, por uma pessoa. E isso às vezes acaba te puxando muito para baixo. Então você tem que se resgatar, né? E parar de se sacrificar para os outros. Carta de peixes, muita melancolia às vezes acontece por aí, ok? E embaralhei aqui enquanto estava falando com vocês para tirar um oráculo do baú e saiu essa mensagem para vocês. Existem caminhos na sua vida que ainda são vontades e precisam se alinhar com as suas ações. Esse é o momento de ter foco e determinar seu alvo para sair do querer e ir para o realizar. É muito do que a gente falou. Ok? É isso, meus lindos. Conta pra mim aqui embaixo nos comentários se fez sentido. Por favor, deixa seu like, é importante para o vídeo, ainda mais eu que não posto com frequência. E compartilha essa mensagem com quem precisa aí de um momento com a espiritualidade, de entendimento, de conhecer o misticismo do tarô, por que não? Ok? E é isso, no mais a gente se vê lá nas outras redes. Quem desejar agendar leitura de tarô comigo particulares, na tela eu sempre deixo meu WhatsApp de agendamento, mas aqui na descrição dos vídeos também tem mais informações, ok? Um beijo e até a nossa próxima leitura.